O enviado especial à Itália, Mauro Tagliaferri. A cidade de Verona fica no norte da Itália, às margens das águas claras do rio Adige. A região é muito procurada por turistas que gostam de história. História que está em construções como esta arena, erguida há 2000 anos e ainda muito bem conservada. Verona também é cenário de um dos clássicos da literatura mundial, a história de amor entre Romeu e Julieta. Mas foi um escândalo de pedofilia que colocou a cidade de Verona novamente nos noticiários. A denúncia foi feita por esta revista de circulação nacional na Itália. Nós, vítimas de padres pedófilos, é o título da reportagem. A matéria foi baseada em cartas e vídeos de ex-alunos internos do Instituto Antônio Próvolo. A instituição é uma escola católica italiana conhecida pelo trabalho educacional que fazia com deficientes auditivos de famílias carentes. Os relatos são de membros da Associação de Surdos, criada no Instituto e que ganhou independência. Hoje está em conflito com a Igreja Católica. Os casos teriam acontecido entre 1950 e 1984. Naquele período, as supostas vítimas eram crianças ou adolescentes. 10 ex-alunos do Instituto aparecem nos vídeos, a maioria homens. Apesar das dificuldades para falar, os ex-alunos contam histórias chocantes de 30 anos de abusos sexuais que teriam sido cometidos por padres e funcionários do Instituto. Esta mulher frequentou o Antônio Próvolo dos 6 aos 17 anos. Ela diz que durante uma confissão, um padre tocou várias vezes nos seios dela. Ela tinha apenas 13 anos e conta que ficou muito assustada. Resolveu fugir do instituto e nunca mais se confessou na igreja. Segundo as denúncias, os funcionários do instituto agiam de forma semelhante. Esse homem diz que aos 9 anos foi levado ao quarto de um deles, onde foi tocado por várias vezes. Nos vídeos, os ex-alunos leem os depoimentos e depois assinam. A equipe do Domingo Espetacular teve acesso a cópias desses depoimentos. Todos são escritos à mão e tiveram os nomes de vítimas e de acusados rasurados. Num trecho desta carta, um ex-interno diz que um padre entrava no quarto dele no penúltimo andar do instituto e que era molestado com tapas e palmatórias. De todas as denúncias, a mais grave é a deste homem, que acusa 15 pessoas do instituto, entre padres e funcionários. Ele ficou surdo aos 8 anos. Um ano depois foi estudar no Antônio Próvolo. Ele relata que até os 15 anos foi obrigado a fazer sexo oral e masturbação. A vítima ainda envolve nas denúncias o nome de Giuseppe Carraro, bispo de Verona na época. Giuseppe Carraro foi bispo de Verona de 1958 a 78 e uma das figuras mais famosas da história recente da cidade. Depois da morte dele, a Igreja Católica abriu um processo de beatificação que continua em andamento. 67 ex-alunos assinam as acusações. O escândalo tomou conta das páginas dos jornais italianos. 25 pessoas foram denunciadas, 14 delas ainda estão vivas. Em Verona, o assunto dividiu os habitantes da cidade. Esse senhor não acredita na versão dos ex-alunos. Diz que o filho estudou num colégio católico e nunca teve problemas. Essa mulher afirma que não se pode condenar ninguém sem provas, mas também não se pode deixar de averiguar os fatos, porque se trata de uma instituição de ensino onde há crianças e pessoas com deficiência. Mesmo que haja uma investigação policial e se encontre os culpados, ninguém será punido. Os crimes têm mais de 20 anos e o prazo legal para a justiça julgar os acusados já venceu. Essa é a sede do Instituto Antônio Próvolo em Chievo, nas proximidades de Verona. Aqui, segundo os ex-alunos, acontecia a maior parte dos casos de abuso sexual. Nós vamos conhecer como é que o Instituto funciona atualmente. Apesar de receber a nossa equipe, a assessora de comunicação só nos permite gravar as áreas externas da instituição. O que se vê são alguns brinquedos para os mais novos e um campo de futebol. Nesses prédios estudam 150 crianças que frequentam a escola regular. Outros 700 adolescentes e adultos têm aulas em cursos técnicos e profissionalizantes.
não há mais alunos internos. Apenas 3 estudantes são surdos. A partir dos anos 90, as atividades do Instituto foram delegadas a profissionais sem qualquer relação com a Igreja Católica. Os padres administram apenas a entidade mantenedora da escola e já não têm contato com os alunos. Nossa equipe localizou um dos ex-alunos que denunciaram a pedofilia. Ele não mostra o rosto, tem 58 anos e é casado. Viveu 13 anos no Instituto. Com dificuldades para falar por causa da deficiência auditiva, ele conta que sofreu durante 7 anos. Diz que os abusos eram cometidos de 1 a 2 vezes por semana por um padre e 2 funcionários. Pergunto se a família dele tinha conhecimento da violência sexual. Ele diz que só contou para a mulher 3 anos atrás. A mãe dele só soube das histórias há poucos dias, porque ele tinha vergonha de contar à família. A primeira reação da Igreja Católica foi de surpresa, mas logo em seguida, o bispo de Verona contra-atacou, dando início a uma troca de acusações. Nossa equipe conversou com o Monsenhor Giuseppe Zenti, que é o bispo de Verona, há pouco mais de 1 ano. Ele e o assessor de comunicação da igreja, Dom Bruno Fasani, nos receberam em casa. Em vários momentos da entrevista, Zenti classificou a denúncia como fantasia alucinante, fantasia depravada e fruto de uma mente doentia. Inventata, fantasiosa e alucinante. O alvo dessas acusações é Giorgio Dalla Bernardina, deficiente auditivo e presidente da associação de onde partiram as acusações de pedofilia. O bispo Zenti ainda acusa Dalla Bernardina de usar pessoas analfabetas e com problemas mentais para prestar os depoimentos. Giuseppe Zenti também considera impossível haver 25 pedófilos numa instituição que chegou a comportar, no máximo, 26 religiosos. O bispo está mudando o foco do problema, rebate o porta-voz da associação. Ele diz que Giorgio Dalla Bernardina sempre declarou que quer apenas justiça. Marco Reizzini garante que todos os testemunhos foram espontâneos e que a entidade vem alertando a Igreja Católica sobre a pedofilia há um bom tempo. Nessa carta de setembro do ano passado, endereçada ao Monsenhor Giuseppe Zenti, a associação se refere a 3 encontros anteriores com representantes da Igreja para tratar de vários assuntos, entre os quais a pedofilia e os abusos sexuais. E encerra dizendo que procuraria outras vias caso não houvesse resposta da Igreja. A resposta veio de forma surpreendente. De próprio punho, Giuseppe Zenti criticou o tom de ameaça da carta e diz que ela não traz informações suficientes para resolver as questões. Foi a última tentativa de diálogo antes das acusações de pedofilia saírem na imprensa italiana. O escândalo é um desafio ao Papa Bento XVI, que já condenou publicamente a ação de padres envolvidos em pedofilia. Só nos Estados Unidos, a Igreja Católica já pagou mais de 2 bilhões de dólares em indenizações a vítimas de padres pedófilos. Em toda a Itália, pelo menos 6 casos estão sendo investigados. A testemunha que conversou conosco afirmou que a única motivação das denúncias é evitar que novos casos aconteçam. E no fim da entrevista, disse que ao denunciar os casos de pedofilia, está tirando um enorme peso das costas. O jogador Robinho em apuros. Nossa equipe entra na boate onde o craque brasileiro foi acusado de estuprar uma jovem de 18 anos em Londres. Por que os jovens milionários do futebol se envolvem em tanta confusão? Veja na reportagem da nossa correspondente Carla Secato.